para Paranaguá. Olha o que aconteceu. Quem mora na cidade, mais uma vez acordou com muitas ruas embaixo d'água. Água subindo pelos bueiros, água subindo pelos ralos. Olha a situação dessa casa. Nós mostramos já no programa, desde ontem, com o nosso colega de trabalho, o João Salgado, a situação difícil que está no nosso litoral. Bombeiros, agentes da Defesa Civil foram até as casas para poder retirar as vítimas. Muitas casas alagadas, água suja que invadiu, além das ruas, lojas, empresas, muitas, mas muitas casas. O João continuou por lá acompanhando o drama dessas pessoas. Olha aí, improvisaram a cama para essa mulher dormir no sofá. Ergueram o sofá, colocaram umas cadeiras. Olha o pessoal fazendo um trabalho tremendo de evacuar essas pessoas de dentro de suas casas por conta da grande quantidade de água invadindo tudo. Agora a gente vai para Paranaguá, então, mostrar para você a reportagem que o João preparou para a gente em detalhes. A chuva forte caiu de madrugada e assustou quem estava dormindo. Em poucos minutos, casas foram invadidas pela água. Moradores contam que este é um dos piores alagamentos da história da cidade. Lá perto do porto. Lá tomou desde as 4h30, 5 horas para sair de lá de dentro. Lá está um caos, caminhão, carro, moto, tudo parado, tudo no meio da água. Sapato na mão aqui. Senão não saía, senão ia ter que molhar tudo. Os bombeiros receberam 11 chamados durante a madrugada. Em 4 situações, os militares socorreram os moradores. A casa da dona Lindamir foi uma das que foram visitadas pelos bombeiros durante a madrugada. Eles tiveram que vir aqui para tirar as crianças. Momentos de desespero durante essa madrugada. Foi um desespero. Nós acordamos com aquele buraco ali que abriu, aquele negócio, todo mundo correndo. Eu pensei só nas crianças, que estavam meus bisnetos, meus netos que vieram de viagem para cá. Digo, vamos salvar as crianças. Mas não deu nem para salvar todos. Teve que o bombeiro vir para tirar. Tudo embaixo d'água, não deu tempo de nada, nada mesmo. E a água subiu rapidamente, Johnny. A gente consegue observar aqui, por exemplo, nesse armário, né, que funciona como dispensa alimentos, ó, tem açúcar, arroz, feijão, saco de feijão, olha só, completamente estufado, né? Tudo molhado, infelizmente tudo que acaba sendo perdido. E não é só isso, nos quartos, roupas molhadas, a geladeira, o que a gente consegue observar, a geladeira cheia, infelizmente, na parte de baixo, né? Muita coisa com água e sem falar que quanto tempo até que efetivamente a energia, a questão de poder fazer a limpeza, isso possa ser organizado, né? Geralmente a compra do mês que a gente faz por mês, a gente perdeu tudo, né? A minha casa lá embaixo, os bombeiros tiveram que entrar para poder tirar meu neto lá de dentro, as minhas noras. Eu tive que sair com os bombeiros também lá de dentro. A situação tá feia, a água demora a baixar. Demora mesmo, infelizmente. A minha pergunta é essa, quando efetivamente que essa água vai baixar ou como que vocês vão fazer ou pretendem fazer para tirar essa água? Isso não, nem eu sei te responder, meu filho, tá difícil a situação. As casas do fundo deste terreno também ficaram alagadas. Esta senhora de 86 anos foi colocada pela família em cima do sofá para não ter contato com a água contaminada. Foi um começo de dia para lá de tumultuado. Quem precisava não tinha como ir ao trabalho. Várias ruas que davam acesso à BR-277 estavam desse jeito. O comércio também contabiliza os prejuízos. Aqui no bairro Leblon, a água subiu rapidamente. Os moradores contam que por volta das 4 horas da manhã, o nível chegou nessa altura do muro. Bom, a gente consegue ver que já baixou. Aos poucos, muita gente começa a contabilizar os prejuízos. Nessa oficina mecânica, a água invadiu toda a parte interna. E até agora, quem é funcionário e dono não sabe como vai fazer para conseguir trabalhar. Essa é a primeira mais alta que houve. Aqui complicou tudo na na oficina lá, entrou quase 2 metros. Ali que é o que faz comida para os presos, hoje não vai ter café para eles. Entrou água, tudo, acabou com o material deles aí. A metalúrgica ali também, as máquinas, foi tudo embora. Aqui nos fundos desse condomínio, algo mais surpreendente. O muro inteiro veio abaixo. Segundo os moradores, o motivo é que passa uma tubulação de esgoto. Dá até para ver a manilha, inclusive na parte de baixo. Ou seja, a vazão era
tão grande que não dava conta. Tudo ficou alagado, a força da água foi suficiente para provocar a queda do muro. Tudo. Muita água jogou. A vazão de lá veio que a água não teve vazão aqui. Que não tem vazão, que a água vem escorrendo tudo para cá. E não foi só o muro, né? A gente consegue observar o telhado aqui, ó, também. Muito provavelmente onde ficava uma garagem, né? O carro estacionado aqui embaixo, isso veio abaixo. Do que a gente observa, não há nenhum veículo aqui, mas alguns animais de estimação, esses também não foram atingidos, mas um susto muito grande para quem estava aqui, especialmente nessa madrugada por volta das 3 da manhã. Em casa a gente perdeu tudo, geladeira, fogão, tudo de eletrodoméstico foi tudo perdido, cara. Subiu rapidamente? Rapidamente, quando eu acordei 4 horas da manhã, eu estava quase na cama, água. Olha, o João está acompanhando isso de perto, ele está ao vivo lá na cidade, inclusive. Ele gravou esse material, mandou aqui pra gente poder mostrar para vocês. Eu já vou falar ao vivo com o João em seguida, mas olha, eu quero mostrar o que diz o prefeito Adriano Ramos, o prefeito eleito de Paranaguá. Ele tá tão bravo. Vamos ouvir o que ele falou. Escuta o que diz o prefeito. Olha como é que tá o carro preto. Olha como é que tá a coceira. Literalmente embaixo d'água. Embaixo d'água. Totalmente embaixo d'água, nos 4 cantos. E aqui, ó, a Paranaguá Saneamento instalou, acho que essa elevatória. E ali na praça, onde nós já fizemos um vídeo ano passado, depois que eles fizeram aquele equipamento na praça pública, e eu gostaria de saber quem autorizou a Paranaguá Saneamento a colocar o equipamento em praça pública, a praça que é do povo, das famílias. A coceira ficou desse jeito aqui, ó. A população perdeu seus bens. Nós tiramos um carro ali, um Honda Civic, está embaixo d'água, casas embaixo d'água e essa região da costeira. Sei que Paranaguá também, como eu disse, é vindo do grupo Apaixonados, eram 3 e pouco da manhã e saí para poder constatar. Paranaguá Saneamento, Paranaguá agora tem prefeito e eu vou cobrar de vocês. Você pode ter certeza. Logo vai para a Câmara a aprovação da Senfisc, uma Secretaria de Fiscalização do Saneamento Básico, do Transporte Coletivo e dos contratos da Prefeitura. E nós vamos em cima de vocês, porque a população não pode pagar esse preço alto. Bom, falando no jargão popular, o atual prefeito eleito tem uma bucha de problema para resolver que a antiga gestão deixou para ele. E aí você vê ele mostrando durante a madrugada como é que estava a cidade e esses questionamentos feitos pelo prefeito com relação a essa situação envolvendo a Paranaguá Saneamento. Nós mandamos um questionamento para a empresa. Disse o seguinte, que as comportas que são da responsabilidade se encontravam totalmente abertas e que estavam funcionando regularmente no momento da chuva forte e desses alagamentos. A Paranaguá Saneamento disse que a área em questão, essa que você está vendo aí, ó, que o prefeito está mostrando, sofre grande influência das marés, que se encontravam altas no momento das chuvas e que isso contribuiu para a ocorrência de alagamentos frequentes. E a empresa disse ainda que, independentemente das estruturas operacionais da concessionária, esse local possui um histórico de alagamentos e que agrava ainda mais a situação em períodos de chuva intensa. E também disse, numa nota que eles mandaram para a gente, que foi observado em diversos outros pontos da cidade esses alagamentos e que é uma consequência de uma combinação de fatores, que seriam os fatores climáticos e geográficos. A Paranaguá Saneamento disse que vai disponibilizar todos os canais de atendimento ao cliente, deixou até um telefone que você está vendo aí na tela, para quem precisar de socorro é só entrar em contato. Agora vão ter que resolver isso de maneira emergencial. Se tem o conhecimento de que a região geograficamente sofre com essa influência e que na questão envolvendo o clima também se agrava, então se vocês já sabem qual é o problema, vocês precisam resolvê-lo. Horas, se você não sabe a origem do problema, você pensa como solucionar. Mas se você já manda uma resposta para um programa de televisão dizendo que reconhece o problema, então vocês precisam apresentar a solução. A resposta que a gente quer não é essa justificativa, até porque aqui ninguém é xarope, a gente está vendo. Horas, é muito óbvio, é uma cidade litorânea, a maré sobe, chove muito, é óbvio que vai alagar. Vocês precisam responder de maneira mais inteligente, tá? Qual é a solução? É isso que eu pergunto. Vivi, produção, por favor, entre em contato novamente
pergunta para Paranaguá Saneamento qual é a solução para resolver o problema. E liga para o prefeito Adriano para mim, por gentileza. Estão me ouvindo aí, né? Liga para ele que eu quero falar ao vivo com ele aqui no Balanço Geral. Eu gostei da postura desse prefeito. Porque muitos políticos, numa hora dessa, estariam dormindo. E eu não estou defendendo bandeira política, que fique bem claro que eu sou apartidário, tá? Mas o que é justo é justo. Podia estar dormindo, me dá a imagem do prefeito. Mas estava lá mostrando o problema e disse o seguinte, ele se comprometeu a resolver. Então a gente vai ligar para o prefeito, assim que ele atender a ligação, vamos